Dia, sábado, e a vida segue. No Rio Grande do Sul, algumas prefeituras começam a flexibilização dos seus comércios. A grande questão que eu acho que o poder público está pecando, tanto em estados e municípios, evidentemente que o governo federal é um caso à parte, é na falta de critérios, de padrões objetivos que possam orientar a sociedade quanto aos seus processos de retorno à normalidade. Números, ou seja, a capacidade de planejar o futuro é o mínimo que as pessoas precisam para manter a sanidade e para que tenham uma certa expectativa quanto ao que vai acontecer a partir de critérios objetivos. E não a partir de uma diarreia mental diária deste ou daquele governante, ou de uma disputa menor, política, rasteira, deste ou daquele governante. O poder público deveria estabelecer critérios. Critérios. Olha, quando X pessoas deixarem de ser infectadas, ou quando a tal de curva estiver assim ou assado, nós começaremos um processo de retorno. Do contrário, vai acontecer o que está acontecendo, né? As coisas vão indo ao sabor do dia, ao sabor da disputa do cotidiano. Isso é muito ruim. Tirando isso, a pandemia, eu não me canso de repetir, ela vai trazer coisas boas, vai trazer coisas boas. E a principal delas é que nós saberemos escolher as nossas relações a partir de critérios que não sejam critérios fugazes. Porque a gente vive num mundo onde a frivolidade acaba estabelecendo as relações, e mais do que isso, os interesses patrimoniais, objetivos, eles acabam falando mais alto. Eu acredito que a partir, eu pelo menos, né, ou aqueles que me cercam, tenho certeza, né, eu já sou um pouco seletivo, né, para não dizer muito seletivo nas relações que estabeleço. A partir de agora, muito mais seletividade eu vou usar nisso. Processos culturais deverão se reinventar. As redes sociais estão sendo ótimas. O que eu estou vendo de bunda, vocês não têm ideia. Bunda no sentido de saias levantadas. Que ninguém precisa ir lá e levantar a saia, né? O que tem de gente levantando a própria saia para mostrar a bunda. Porque a perda de pudor é algo extraordinário. No mundo da mídia nem se fala. A mídia está tomada por uma horda de imbecis completos. Donos de microfones não passam disso. Irresponsáveis. Claro, e quem é responsável por isso? Os donos da mídia. Eu tenho escutado, por exemplo, algumas coisas assim, Rádio Gaúcha. Eu não escuto Rádio Gaúcha há mais de 5 anos. Né? Decidi que eu não escutava, não escuto mais. Vinha ouvindo a Bandeirantes, a Band News e a própria Bandeirantes. Já tem um tempo que eu não escuto mais a Band do Rio Grande do Sul. Gosto muito, por exemplo, do Osiris Marins, mas o resto que tem na volta é algo extraordinário. Estou obrigado a escutar a Band São Paulo. Né? Eu simplesmente não consigo ouvir a voz de certas pessoas. Existem alguns Diegos Casagrande da vida que não dá mesmo. E para não ser injusto com o Diego, outros são piores que ele. E falo do ponto de vista de honestidade intelectual. Só isso. Intelectualmente são desonestos. Intelectualmente. Porque sabem que o que dizem é uma estupidez. Eles sabem disso. Mas para acalentar bovinos, continuam dizendo o que dizem. As passeatas, as carreatas, que acontecem, por exemplo, em Porto Alegre, é de chorar.
todo mundo dentro dos carros cheio de máscara pedindo para voltarem. E aí os caras dizem que os números não são tão grandes, mas se negam a afirmar que os números estão como estão exatamente porque a sociedade está fazendo a sua parte. Uma parte da sociedade está fazendo a sua parte, que é contribuir para o distanciamento. Mas os desonestos são desonestos, intelectualmente desonestos. Vamos fazer o quê? Fazem tudo por uma audiência. Esses caras passam, essa gente não serve para nada. Portanto, faço como eu faço. Eu estou escutando São Paulo. Né? O que eu vou fazer? Né? Me informo, sigo me informando. Agora, o rádio que eu ouvia, não ouço mais. Eu adoro rádio. Então, eu estou escutando a Band de São Paulo, 96.9. Né? Dentro da internet. E é o que eu vou fazer. É uma pena. É uma pena. Mas a vida está aí, segue o baile. Esse novo ministro da Saúde, que tem cara de Bento Carneiro, vampiro brasileiro, vamos ver o que o cara vai fazer, né? Vamos ver. Eu não sou de sair julgando de cara, mas da maneira como eu vi, eu já não gostei. Mas vamos ver o cara trabalhar. Né? A primeira coisa que o cara fez foi terminar com as entrevistas, com as informações para a sociedade. E quem é a favor de tudo, acreditem, não é a favor de nada. Aliás, é a favor de si mesmo. E esse cara se mostrou ser a favor de tudo. É a favor da posição do Mandetta e a favor da posição do Bolsonaro. Mas isso não presta, isso não funciona. Mas eis o que somos. Estados Unidos é um negócio extraordinário, a mais rica sociedade do planeta, mostrando a maior pobreza do planeta. Covas rasas, coletivas, no Bronx, em Nova York, na cidade mais rica do planeta. Ou seja, nada mais chocante do que ver a riqueza vomitando pobreza, miséria, iniquidade. O exemplo americano deve ser visto. E a desigualdade brasileira, que sempre esteve na nossa porta, ela começou a furar as nossas bolhas. O maior número de infectados do Brasil estão, no caso em São Paulo, eles vêm dos bairros ricos. O maior número de mortes, no caso de São Paulo, eles têm origem nos bairros pobres. A desigualdade brasileira escancarou. Entrou nas nossas bolhas, gostemos ou não. O momento é de muita reflexão. Eu, se puder, creiam, eu tenho muita vontade de viver de um outro modo, de uma outra maneira. Não preciso muito para isso. Preciso de pessoas sinceras, honestas. Pessoas que se dediquem às pessoas. As condições materiais, bem, elas são importantes, mas elas não são definidoras. Um grande abraço para vocês. Curtam o final de semana. Fique em casa. Não entre nessa pantomima desse bando de estúpidos idiotas que vieram ao mundo a passeio. E nunca esqueçam, o pobre, o grande pobre, é aquele que anda de carrão, porque ele só tem dinheiro, nada além disso. E quanto à classe média, que sustenta essa história toda, bota essa frase na parada. Tão longe da riqueza que sempre quis, tão perto da pobreza que a apavora. Um grande abraço e até a próxima.